Número 2. Uma torre vertical de 12 metros de altura é vista sob um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância x dela e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal do pé da torre, como mostra o desenho. Então, os olhos da pessoa estão no mesmo plano horizontal do pé da torre. Com base nessas informações, determine a distância x entre a pessoa e a torre. Então, eu tenho uma pessoa observando a torre daqui, sobre uma inclinação de 30 graus. Eu quero determinar essa distância x aqui entre a pessoa e a torre. Bom, o que precisamos saber aqui? Temos um triângulo retângulo. Veja que temos aqui a base da torre, forma um ângulo de 90 graus com o chão. Se temos um triângulo retângulo, temos catetos e hipotenusa. O ângulo de interesse é 30 graus e, portanto, este lado aqui passa a ser o cateto oposto. Esse lado aqui, que nós queremos saber, é o cateto adjacente. E veja que não foi nos dito nada sobre a hipotenusa, porque a distância que ele está querendo saber é essa x aqui. Ó. Se ele não disse nada sobre a hipotenusa e no exercício só tem cateto oposto e cateto adjacente, nesse exercício para resolver nós vamos temos que usar a tangente. E nesse caso vai ser a tangente do ângulo que está dado aqui, tangente de 30 graus. E a gente sabe que a tangente de 30 graus é igual à medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto mede 12 e o cateto adjacente mede x, que é quem a gente quer calcular. Então, por que eu usei tangente? Vou ter que usar a tangente porque eu só tenho informações sobre cateto oposto e cateto adjacente, pela própria definição de tangente. Não foi me dito nada sobre hipotenusa. Né? O ângulo dado aqui é um ângulo de 30 graus, e aí eu vou ter que saber qual é a tangente de 30 graus. Para saber a tangente de 30 graus é um ângulo notável, como já foi dito na matéria. E existe um método para que a gente encontre a tangente, seno, cosseno ou tangente, dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60, que é a construção de uma tabela. Normalmente, esses valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, a gente tem que saber, não de cor, mas temos que saber construí-los através da tabela que eu vou mostrar agora, como é que se faz. Então, é sempre assim, ó. Você escreve seno, cosseno e tangente, nesta ordem, dos ângulos de 30, 45 graus e 60 graus. São os ângulos notáveis, né? E isso aqui vai dar pra gente uma tabela assim, ó. Você pode fazer à mão sempre que precisar. Numa prova, num concurso, no Enem, em qualquer lugar que for exigido esse conteúdo, eles nunca vão falar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Se for um ângulo diferente de 30, 45 e 60, aí ele vai te dizer o seno, cosseno e a tangente, ou um deles apenas. Mas se for 30, 45 e 60, ele não vai dizer, porque são ângulos notáveis, aí nós temos que saber fazer essa construção aqui. Né? Então não se esqueça disso. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, a gente pode construir através desta tabela que eu vou mostrar a vocês como é que se faz. Se o ângulo do exercício for diferente de 30, 45 e 60, ele fornecerá os valores, porque esses são valores que já estão calculados. É um valor tabelado que posteriormente aí vocês vão receber também uma tabela com seno, cosseno e tangente de todos os outros ângulos, né? Pelo menos aí de 0 até 90 graus. Bom, então, para montar a tabela do seno, cosseno e tangente, você escreve aqui seno, cosseno e tangente, nesta ordem, tá? 30, 45 e 60. E aí você vai fazer assim, ó. Vai escrever aqui 1, 2, 3. Aqui embaixo você vai ser colocar 3, 2, 1. Então, olha só, no seno e no cosseno vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo você vai dividir por 2. E depois de fazer isso, você vai tirar a raiz quadrada de todo o número que está no numerador. Todo o número que está em cima. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Não precisa colocar. Raiz quadrada de 2 não é exata. Então você tem que escrever. Raiz quadrada de 3.
Tem que escrever. Raiz quadrada de 3, tem que escrever. Raiz quadrada de 2, tem que escrever. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, não precisa escrever. Então veja só. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Observe que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, observe que o seno e o cosseno de 45 são iguais. E o cosseno de 60 é meio. Observe que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. São iguais. Ó. Então, fazendo essa linha, é só você trocar esses dois aqui. Ó, que você obtém o dado seno de 30 e 60, é só você trocar esses dois aqui, que está resolvido o problema. Na tangente é um pouco diferente. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Tá? Então, a medida da tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, ou você faz esse número dividido por esse, e coloca o resultado aqui, ou você lembra assim, ó, 3, 1, 3, divide só o primeiro por 3 e tira a raiz quadrada de todo mundo que está em cima. Raiz de 1 é 1 mesmo. Isso. 3, 1, 3, divide só o primeiro por 3 e tira a raiz quadrada de todo mundo que está em cima. Quer dizer, então, que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é a raiz de 3. Se você dividir 1 meio por 3 sobre raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, dá esse aqui. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1, que é igual, né? Então dá 1 mesmo. Esse dividido por esse tem que dar esse. Se você dividir isso por isso, dá isso aqui. Essa tabela a gente tem que saber construir ou memorizar. Se você memorizar, já está aí pronto para que você utilize nos exercícios. No exercício que estamos fazendo agora, vamos precisar da tangente de 30. Então, eu cheguei à conclusão que nesse exercício, para calcular a distância da pessoa e da torre, eu vou utilizar a tangente, porque ele só me deu informações sobre o cateto oposto e pediu o cateto adjacente, ele não disse nada sobre a hipotenusa. E aí, se ele não diz nada sobre a hipotenusa, eu sempre uso a tangente. Como o ângulo dado aqui é de 30 graus, eu vou usar a tangente de 30 graus. Tangente de 30 é igual à medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 12, adjacente é x. Aí eu tenho que vir agora na tabela, olhar que a tangente de 30 vale a raiz de 3 sobre 3. E é esse valor que eu vou usar para fazer o cálculo aqui. Então, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a 12 sobre x. Né? E aqui, como eu tenho duas proporções, eu posso fazer uma multiplicação cruzada aqui. E vai ficar x raiz de 3 é igual a 3 vezes 12, 36. Então, x é igual a 36, vou colocar na tabela do lado de cá, dividido pela raiz de 3. Então, como eu quero só o valor do x, a raiz de 3 vai dividindo. Se vocês lembrarem da matéria, eu não posso, na verdade não é que eu não posso, mas não é usual eu encontrar raiz de 3 ou raiz de qualquer coisa no denominador. E aí, nesse caso, nós temos que fazer uma operação chamada racionalização de denominadores, que significa eu multiplicar esta raiz em cima e embaixo. Então, repito a raiz que está embaixo, em cima e embaixo, e executo a conta. X é igual a 36 vezes raiz de 3 é 36 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Né? E a raiz de 9 é 3. Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então, olha só. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. E como é que é vezes, eu posso simplificar o 36 com 3. Por 3 dá 12, por 3 dá 1. Logo, o x mede 12 raiz de 3. Nesse caso aqui é metros. 12 raiz de 3 metros. Essa aqui já seria a resposta. Ou seja, a torre tem 12 metros e a distância x é 12 raiz de 3 metros. Se eu quiser saber exatamente quanto que aqui é 12 raiz de 3, eu vou me lembrar que a raiz de 3, eu não vou conseguir exatamente, mas ela é aproximadamente 1,73. Aí eu faria 12 vezes 1,73, ou seja, isso aqui já é a resposta. Se fosse uma questão de múltipla escolha,
como ele não disse aqui, use raiz de 3 igual a 1,73, isso aqui já estaria nas alternativas, né? Seria uma das alternativas. Mas se ele pedisse para usar, eu substituiria aqui, no lugar da raiz de 3, 1,73, e aí o x ficaria 12 vezes 1,73. E aí a gente teria que fazer essa conta, né? 1,73 vezes 12, para a gente saber, ter uma aproximação melhor do quanto seria isso aqui. Né? Então dá 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 1 vezes 2, 2 com mais 1, 3. 3, 7, 1. Aí daria 6, 7, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui duas casas depois da vírgula. 20, 76. Então, aproximadamente 20 metros e 76 centímetros. Né? Então, 12 vezes raiz de 3 é mais ou menos 20,76 metros. Quer dizer, a torre tem 12 metros e a pessoa, se estiver olhando o topo da torre sob uma inclinação de 30 graus, vai estar a aproximadamente 20,76 metros da base da torre. Ok? Daqui a pouco a gente volta aí para fazer os próximos exercícios.